Olá, meu amigo Ariston, que bom te ver, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Juca, e você como está? Eu tô ótimo, Ariston. Hoje temos muita coisa importante para conversar, Ariston. Opa, que coisa boa! Estamos prontos para isso. Então, agora realmente o ano começa e esse ano é importantíssimo para a gente definir os rumos do nosso país. É verdade. Porém, antes eu queria ir lá para fora, falar um pouquinho das coisas internacionais. Depois a gente volta para o Brasil. Como é que você tá vendo aí o panorama internacional agora que o ano realmente começa? Com o presidente que os Estados Unidos têm, o Donald Trump, todo o planeta está inseguro. Ele diz uma coisa de manhã, diz ao contrário à tarde, e à noite ele contraria a manhã e a tarde. Então é muito difícil você conduzir a economia do mundo com esse grau de incerteza. Isso mexe muito no planejamento dos países. Agora mesmo nós tivemos uma decisão da Suprema Corte Americana, considerando aquele tarifaço que ele fez ilegal e mandando cessar imediatamente os efeitos daquela lei arbitrária que ele tinha imposto a todos os países. Houve uma alegria generalizada, mas em economia é como na vida, você recebe com a mão e muitas vezes você perde com a outra. Então ninguém sabe exatamente onde se situa as perdas e os ganhos desse momento. Eu creio que para o Brasil é bom, porque, afinal de contas, embora ele tenha revisto parte das tarifas que aplicou ao país, ele aplicou 50%, mais 10%, depois ele retirou de grande parte das importações que eles faziam, os 50%, ficou só 10%. Mas tinha 2/3 ainda de mercadorias que estavam com a tarifa máxima. E esses 2/3 desapareceram agora. Todas as tarifas são iguais em 15%. Era 10 de manhã, de tarde ele passou para 15, porque ele encontrou uma lei lá do século passado que permitia ele fazer essa mexida. Vamos aguardar, vamos ver. O que preocupa mais é que, junto a essas medidas de ordem econômica que ele tem tomado, que não está fazendo bem ao povo americano, tanto é que a inflação lá aumentou e já há uma reclamação na população, ele também usa a ameaça como forma de fazer política. E, ultimamente, ele tem ameaçado invadir o Irã, porque o Irã estaria fazendo beneficiamento do urânio, que é matéria primordial e fundamental para a criação da bomba atômica. Mas isso se faz com diplomacia, isso não se faz com mais guerra. E ele ameaçou, já mandou para lá 50 bombardeios americanos de última geração e 2 porta-aviões, os maiores que tem nos Estados Unidos, ou melhor, no mundo. Vamos rezar para que isso não aconteça, porque a gente não sabe as consequências disso. Quando se entra numa guerra dessa natureza, você só sabe o início, o fim você não sabe. Os americanos já tiveram outras tentativas pelo mundo. Assim foi no Iraque e assim em outros países do mundo. No Vietnã foi assim. E o que aconteceu nessas guerras que ele tentou? Ele perdeu essas guerras. Os Estados Unidos, com toda aquela potência, terminaram
correndo do palco da guerra porque estavam perdendo a guerra. Vamos rezar para que ele reveja essa posição, para que tente resolver as coisas pela democracia, pela liberdade de opinião, pela diplomacia, porque não é possível, a essa altura do campeonato, alguém está ameaçando o outro, como um garoto maior, fortinho, no recreio do colégio, que pega um menorzinho para dar cascudo e fazer bullying. O país, o mundo, Trump, não é o seu bullying. Não há espaço para isso no mundo. Você vai terminar reunindo todos os países contra vocês. Por favor, reveja isso. Nós gostamos dos Estados Unidos. Nós não gostamos é da sua arrogância, da sua prepotência. E não é pela força que você vai chegar a lugar nenhum. Nós temos exemplo da maior força armada do mundo, das duas maiores. Primeiro, o Império Romano, que terminou dominado e destruído pelos países em sua volta que viviam escravizados. E o segundo, a Alemanha, os nazistas, que eram os donos do mundo e terminaram perdendo a guerra. Até para os Estados Unidos, todos se uniram contra ele. Então, amigo, por favor, pense nisso um pouco. Não se resolve nada pela força. Não faça isso. Não faça. Isso seria um desastre para a humanidade. Ele tem que botar a cabeça no lugar, é isso. Agora, ainda falando de assuntos internacionais, o México está vivendo uns dias muito tensos. Me dá a tua opinião aí do que aconteceu e o que vai acontecer. O que aconteceu no México é sabido por todos. Há 50 anos atrás, de 50 anos para cá, os governos mexicanos se acompliciaram com o crime organizado. E este crime organizado foi cada vez se organizando mais. Eles passaram a ser o maior distribuidor de tóxico do mundo, principalmente cocaína. E quem era o maior consumidor desses produtos? Exatamente o povo americano, que faz fronteira com o México. Aliás, não vamos esquecer, grande parte dos Estados Unidos era território mexicano, que foi tomado à força. Se alguém esqueceu, eu vou lembrar, o Texas era México e virou o grande estado do Texas, porque eles foram lá, tomaram pelas armas e pelo dinheiro. Agora resolveram combater o tráfico no México. Mas quando se deram conta, eles já estavam muito mais organizados do que eles imaginavam. E lá, com a participação das Forças Armadas mexicanas e da polícia mexicana. E estes dias eles conseguiram matar um chefão lá de uma organização criminosa, chamado El Necho. El Necho quer dizer o guerreiro. Os amigos desse guerreiro desencadearam um ataque geral por todo o México e toda a capital e toda a cidade importante do México entrou em estado de alerta. É bomba para todo lugar. Vão resolver, se Deus quiser. Mas olha o custo disso. Custo em vidas, custo em paralisação, custo em fome, custo em inocentes vitimados. E vamos torcer para que isso não aconteça no Brasil. Porque o Brasil segue os passos do México. Todo ato que existe no Brasil de violência contra o cidadão, contra as empresas e contra o Estado, pode ir atrás que você vai encontrar no meio desses grupos organizados a participação da polícia. Não é possível conviver nesse ambiente. Nós temos que dar um combate severo a esses marginais, incessante, permanente. Mas não é chegando na favela e matando 120, porque no outro dia
tem 5 mil, 10 mil, 20 mil para ocupar aquele lugar. Nós precisamos fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma permanente, cotidiana. Nós temos que dar esse combate de forma cotidiana. Há que se combater o crime todo dia. E combater com o quê? Com a lei, combater com a ordem, combater com os tribunais sendo severos, com a polícia cumprindo os seus deveres, sem estar abusando de ninguém. Para você ter uma ideia, no Morro do Alemão, onde mataram 120, dias depois apareceram várias filmagens na televisão. De quê? Da polícia roubando os favelados. Não é possível uma coisa dessa. Você não pode combater o crime com o crime. Você só pode combater o crime com a ordem. E para que a ordem esteja sendo exercida com eficácia, com parcimônia, a necessidade da polícia ser decente, ser honrada, não está metido no crime também. Nós temos que reestudar o Rio de Janeiro. Não é pegar um delegado de polícia, dar uma missão a ele para fazer uma emboscada, uma armadilha, matar 120 pessoas e dizer que está combatendo o crime. Não está, não. Está aumentando o crime. Naquelas mortes, muitos menores morreram. E se me perguntarem, você está do lado dos marginais? Ao contrário, eu quero vê-los todos na cadeia. Agora, dentro da legalidade, respeitados os direitos humanos. O Estado, a lei não existe para torturar, nem para maltratar ninguém. Existe para pegar essa gente que é contra a civilização e separar do nosso convívio. Nós precisamos fazer novos presídios e bons presídios seguros, onde não entre tráfico, onde não entre tóxico, onde não entre aparelho celular e lá vire o escritório do crime, que é o que existe hoje no Brasil. Ariston, você comentou do México, a gente não quer que os bandidos tomem conta de tudo aqui, lógico que não, né? Agora, um outro assunto ainda internacional, Ariston, é uma triste data de aniversário, 4 anos da guerra da Ucrânia. Ariston, e aí, o que vai acontecer? É outro exemplo do uso desmedido da força. Vai a Rússia, através do seu Putin, que é um paralelo do Trump na Rússia, e invade a Ucrânia para tomar territórios da Ucrânia. Está aí uma potência mundial, a segunda maior potência mundial, se dizendo um dos melhores exércitos do mundo, que não consegue dominar um país que eles achavam que a guerra era de dias. Está aí o exemplo de que a guerra não serve para nada. Tem 4 anos e estão no mesmo lugar. Seu Putin, por favor, não se espelhe no errado. Você olhando para o espelho, só se vendo, você acha que é o maior do mundo, mas não é não. Você é igual a todo mundo, como o Trump também. Procure tratar os interesses do Estado como bem coletivo, cujas benesses devem ser distribuídas pela população. Não é invadindo um outro país e matando que você vai conseguir melhorar o seu país. Ao contrário, o dinheiro que você está distribuindo lá, com bombas jogadas a ermo, com aviões sobrevoando, com drones, está servindo a quem? Não serve a ninguém, só serve para empobrecer a Rússia. Não faça isso, vocês estão errados. Só tem um jeito de se tratar a população do mundo, dos governantes tratarem os governados. É com civilidade, com parcimônia, com a busca de produção de condições que facilite a vida das pessoas. Não é jogando bomba que você aumenta o poderio do seu país. Muito bem, Ariston. Olha,
No segundo bloco tem muito mais, porque tem papo sério pra gente falar mais de Brasil. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá ótimo, estou à sua disposição. Meu amigo Ariston, estamos de volta. Olha, ainda terminando aquela parte internacional, eu queria o seu comentário sobre a medalha de ouro nos Jogos de Inverno, Ariston. Aqui nem neva. Maravilha! O Brasil foi contemplado com a medalha olímpica que jamais sonhou tê-la. Isso é bom para chamar atenção para dois assuntos. Primeiro, não subestime o cidadão, não subestime o povo. Quando alguém põe alguma coisa na sua cabeça, deseja fazer e corre atrás, ele vai conseguir fazê-lo. Veja você o que aconteceu. Um cidadão dinamarquês com sua mulher veio morar no Brasil. Trazia no colo um garoto que formou-se aqui em São Paulo, passou a adolescência dele toda aqui e voltou para o seu país. Esse rapaz, que era um aficionado por futebol, resolveu participar dos Jogos de Inverno. E lá ele se ouve muito bem. E começou a sentir que tinha os seus espaços obstruídos por um esquemão que ele não concordava. Como ele tinha essa ligação com o Brasil muito forte, e ele se considerava também um brasileiro, tinha muita saudade do Brasil e falava bem português, ele resolveu ir disputar as Olimpíadas de Inverno em nome do Brasil. Em lá chegando, foi primeiro lugar, bateu todos os países. Nós que não temos nem neve, muito menos neve suficiente para disputar jogos dessa natureza, ganhamos uma medalha para orgulho nacional. Tem dois ensinamentos aí. Um é para o seu Trump. Você que é contra imigrante, como se comporta com um caso desse? Porque esse rapaz é imigrante. Ele nasceu fora do Brasil, viveu no Brasil, voltou ao país onde ele nasceu, agora voltou ao Brasil e deu uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Então veja, Trump, como é ruim esse negócio de estar discriminando as pessoas. Viva os imigrantes. Sabe por que viva os imigrantes? Porque viva o povo. E o povo não tem nacionalidade, não tem território. O povo é o povo do planeta. Nós somos um deles. Eu estou muito feliz, agradeço muito esse rapaz que se dedicou profundamente e trouxe essa medalha para o orgulho brasileiro. Deixa eu aproveitar. Cartão verde para ele. Faça isso sempre, o Brasil precisa de gente como você. Tô olhando aí esse cartão na sua mão, ainda falando de esporte, no outro programa você já estava cantando a bola, deram um cartão vermelho pro técnico do Vasco. E aí, Ariston? Você diz isso, Juca, porque sua memória é curta. No outro programa, há 10 programas que eu venho dizendo: Fernando Diniz, vá para casa, você não é técnico de futebol, você só joga para trás. O seu esquema de jogo é uma rodinha de bobo que você faz na frente do seu gol e por isso o Vasco só toma gol. Aliás, na pesquisa, você perdeu mais do que ganhou no Vasco. Tem mais empate e tem mais derrota do que vitória. Poucas vitórias. Graças a Deus você foi. Eu lamento de quem te contratar daqui para frente, porque o seu joguinho ficou condenado no futebol do Rio de Janeiro e no futebol do Brasil. A gente esquece, mas você por 4 jogos comandou a seleção brasileira e foi o pior, agora, recente, e foi o pior período da seleção brasileira. Ganhou um jogo e perdeu 3. Diniz, vai estudar futebol. Não é possível dar aqueles chiliques na beira de campo, xingar os seus jogadores
e achar que o time vai ganhar. Não vai ganhar nada. Daqui para frente, vamos ver quem o Vasco vai contratar. O Vasco está num caminho sem volta. Ou avança ou cai de vez. E eu acho que pelo espírito da formação do Vasco, dos fundadores do Vasco, da torcida do Vasco, eu acho que o Vasco vai para frente e vai voltar a dar alegria à sua torcida. Tchau, tchau, Diniz, e que venha um técnico competente agora. Deixa eu aproveitar essa deixa e renovar um pedido que eu venho fazendo há mais tempo. Pedrinho, presidente do Vasco, vá para casa, meu filho. Você é um homem de bem, você é uma pessoa direita, digna, honrada, mas como presidente de futebol você é um fracasso. Deixa a presidência do Vasco, rápida, vai correndo, vai embora, para o Vasco poder sair dessa situação difícil que se encontra. É isso aí, vai pra casa, Pedrinho, já disse o Ariston. Ariston, agora vamos falar de política no Rio de Janeiro. Ariston, você com a tua experiência, você não vai se candidatar a nada nesse governo que vem aí, Ariston? Olha só, eu acho que ninguém é dono da sua candidatura. Se houvesse um chamado da população e não há um pedido formal para que eu participasse, eu até estudaria, mas não é o caso. Eu sou observador, mas como observador eu tenho a liberdade de dar a minha opinião. Forma-se no Rio de Janeiro uma corja de vagabundos para disputar a próxima eleição. Todos eles não têm um passado que possa apresentar, não têm um currículo para apresentar. Eles têm folha corrida na polícia. Essa aqui é a verdade. Todos eles têm vários processos. Tem um agora até que é candidato, quer ser candidato, que participou daquela mortandade no Alemão, matou 120 e acha que pode ser governador. Por amor de Deus. Mas eu acho que a responsabilidade não é só desses desejos incontroláveis desse povo. Eu acho que passa também pela posição da população. Cabe à população examinar quem são os candidatos e escolher o menos pior. E por que eu digo isso? Porque o prato já vem pronto. Os donos dos partidos, no Rio de Janeiro tem isso, os partidos têm donos, é que escolhem quem vai ser o candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, governador, vice-governador, são os donos dos partidos. E eles escolhem mal. Por que eles escolhem mal? Porque eles escolhem pessoas iguais a eles. Mas cabe ao povo, nesse momento, de pegar aquela seleção que eles fizeram e fazer a seleção da seleção, escolher o menos ruim para ocupar esses lugares. Senão, nós vamos para o buraco também. Ô Ariston, eu te perguntei se você não é candidato a nada, porque o teu currículo na política é extenso, Ariston. Eu te conheço, você já foi deputado estadual, você já trabalhou em vários governos do estado. Eu acho que você tem um currículo invejável na política, Ariston. Eu tenho, amigo, alguma coisa, não é isso tudo que você está dizendo. Eu fui secretário de transporte, eu presidi empresas estaduais, eu participei da construção dos 513 CIEPs do Rio de Janeiro, ajudando o Leonel Brizola. Eu participei de muita coisa, participei do governo Rosinha, fui secretário, participei do governo Garotinho, fui secretário, não tenho processo, nunca fui condenado, nunca fui sequer examinado. Mas o meu currículo está na prateleira. Está colocado ali na prateleira. Se um dia houver necessidade, e não é a minha vontade, mas eu me renderia para prestar um serviço. Mas não é o caso. Nem querem, nem eu quero. Então vamos deixar como está. Eu continuo aqui no nosso programa
examinando as coisas e dizendo as verdades que têm que ser ditas. Ariston, você é um cara que tem currículo sim. Ok, aí vão dizer, tá fazendo campanha política, não pode. Como é que eu tô fazendo campanha política se você ainda não é candidato? Eu não sou candidato, ainda não é não. Eu não sou candidato, não penso nisso. Está fora das minhas cogitações. Eu quero estar no programa fazendo críticas que eu devo fazer para atender às necessidades da população, de olho no trabalhador que leva 4 horas por dia dentro de um transporte sujo, imundo e caro, um desrespeito que existe nas ruas com as motos, com os carros barulhentos, a falta de organização societária. Eu queria continuar nesse meu papel, chamando a atenção para essas coisas, para de alguma forma melhorar a nossa condição de vida. Até porque é aqui que eu vivo e é daqui que eu gosto. Então eu gosto do Rio, vejo o Rio como a melhor cidade do mundo, agora maltratada, e eu gostaria que fosse bem tratada, e vou ajudar sempre que possível a que isso aconteça. Beleza, Ariston. Olha aí, candidatos, esse cara aqui é um braço direito de peso. Mas, Ariston, quem tá aí no páreo? O que você acha dessas alianças que estão sendo formadas? Vamos aguardar. Está muito cedo ainda. O que nós temos colocado aí é o prefeito Eduardo Paes, candidato a governador, e a vice dele, a Jane Reis, que é irmã do ex-prefeito Washington Reis. São os únicos candidatos colocados. Vamos ver os outros, vamos analisá-los em conjunto e aí a gente pode tomar uma posição mais efetiva, com mais responsabilidade. Só para registrar, o Eduardo Paes passou 3 mandatos pela Prefeitura do Rio de Janeiro e foi prefeito 3 vezes. E se saiu bem, não saiu mal não, saiu muito bem. É um candidato que merece a nossa atenção. Agora vamos ver os outros, o que é que a gente pode dizer. Muito bem, Ariston, então novidades estão por vir sobre o Rio de Janeiro. Não vai dar tempo nesse programa, mas no próximo programa eu quero te ouvir sobre o que você pensa do Brasil, o que vem por aí no novo governo. Tá bem, estou à sua disposição. A hora que você quiser desenvolver essa conversa, conta comigo. Vai ser na próxima semana. Pessoal, um grande abraço. E ó, fique ligado no Manicômio, porque aqui você vai conhecendo tudo de bom que você tem para ter uma eleição muito bem escolhida de candidatos, né, Ariston? Eu acho que a gente pode dar uma pequena contribuição. E no momento em que todo mundo só olha para tirar vantagem, tem um grupo aqui olhando para que essa vantagem alcance a população. Um abraço, meu amigo. Semana que vem tem muito mais. Papo sério, papo sério. Outro grande, um abraço, meu amigo. E a senhora que está em casa nos vendo, o senhor também, você jovem, fique certo que o Juca é uma pessoa muito interessante, que nos ajuda muito no programa e traz experiências internacionais, ou melhor, interplanetárias. Ele, de vez em quando, ele conta a história dele aqui. Eu já estou ficando hipnotizado por ele. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.